Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou Lia Alvarenga e hoje nós vamos fazer a nossa touca base. Então, você pode pegar a sua agulha, essa agulha minha, eu costumo chamar ela de agulha número 3, porque se você ver aqui, ó, ela tá marcando número 5 e número 3. Mas ela não é um número 5. Para quem tá acostumado a trabalhar com crochê sabe que ela não é número 5. Tá bom? Então eu chamo ela de número 3. Ou você pode utilizar a agulha que você achar melhor. Eu utilizo lã, né? Como é a nossa touca base, eu escolhi essa cor só para mim tá explicando para vocês sobre a nossa touca base. Então eu uso lã Tex 500. Tá bom? Todos os meus trabalhos são Tex 500. Às vezes tem algumas que é 200 ou 250, aí eu utilizo fio duplo. Então, olha, eu dou 2 laçadinhas na agulha, no dedo, eu dou 2 voltas no meu dedo. Eu gosto de iniciar a minha touca com o anel mágico. Então, eu vou passar aqui, ó, por baixo do meu fio, puxo o meu segundo. Ele vai fazer um X aqui, ó, com a minha mão direita, segurei o X, tiro o meu dedo, aí passo para a mão esquerda e eu dou uma puxadinha, dou outra puxadinha. Então, tá pronto o meu anel mágico. Ele tá aqui em formato de 8, é só dar uma viradinha e eu tiro esse fio aqui de dentro. Não precisa tirar o fio, tá bom, gente? Mas eu acostumei fazer assim. Então, aqui, a nossa touca base, essa touca base, a gente vai trabalhar somente em ponto alto, desde o início até o final. Então, nós vamos, para iniciar o nosso primeiro ponto alto, eu faço 3 correntinhas, dou uma volta na agulha, puxo o fio, dou uma volta na agulha, venho aqui dentro do meu anel mágico, pesco o fio lá e puxo, por isso que chama ponto alto. Dou uma esticadinha, aí ó, puxo uma, puxo 2. Então, nós vamos fazer 14 pontos, 15 com essas 3 correntinhas, que ela já significa o nosso primeiro ponto. Eu gosto de fazer o ponto bem apertadinho, por isso que eu desmanchei. Então, olha, a gente vai trabalhar dentro do nosso anel mágico, somente ponto alto. 14 pontos. Então, aqui eu tenho, ó, os meus 15 pontos. Aí eu venho, ó, puxo. Aqui, a gente só tem que tomar cuidado para não puxar e arrebentar o nosso fio, tá? Aí eu venho aqui, gente, o comum do crochê é a gente pegar na cabecinha aqui da nossa terceira correntinha, tá vendo? Mas eu gosto de pegar ela aqui, ó, no segundo, para que aqui a nossa touca fica bem fechadinha. Então, eu venho, vou fazer aqui, novamente, 3 correntinhas. E aí, só que aqui, como a gente pegou nesse segundo ponto, tá vendo que aqui tá escondidinho um ponto? Então, eu venho e pego aqui novamente, tá?
e vou fazer um aumento. Agora vai ser um aumento em cada ponto. Então, se nessa primeira aqui eu tenho 15, na segunda carreira a gente vai ter 30 pontos altos. Um aumento em cada ponto. Então, eu vou fazer o meu aqui e logo eu volto. Então, eu voltei aqui para finalizar a segunda carreira junto com vocês. Então, aqui lembrando que é um aumento em cada ponto. Então, aqui no finalzinho, olha, eu coloquei mais um aumento para tá completando os 30, tá bom? E eu venho aqui, ó, no segundo, não é aqui, eu venho no segundo para ficar bem fechadinho. E fecho com um ponto baixíssimo. Trabalho mais 3 correntinhas. E agora a gente vai fazer a sequência de um ponto e um aumento. Olha. Um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Um aumento, gente, quer dizer 2 pontos no mesmo lugar, tá bom? Então, olha, um ponto, um aumento. Um ponto, um aumento. 2 pontos na mesma laçadinha, no mesmo ponto de base. Então, eu vou trabalhar aqui, vou finalizar a terceira carreira com 45 pontos altos e eu volto para a gente dar sequência na nossa quarta carreira. Finalizei aqui a nossa terceira carreira com 45 pontos altos. Então, agora a gente vai para a nossa quarta carreira e a gente vai trabalhar da seguinte forma: 2 pontos e um aumento. 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 Então, nós vamos trabalhar assim, nessa sequência. São 15 sequências, tá? De 2 pontos e um aumento, 15 vezes. Aí, a gente vai finalizar a nossa quarta carreira com 60 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer a minha aqui e logo eu volto. Finalizei aqui a nossa quarta carreira. Então, aqui ela tem no total de 60 pontos. Então, agora a gente vai para a nossa quinta carreira. A nossa quinta carreira, gente, vocês estão vendo que tem uma sequência? 1 ponto, um aumento, 2 pontos, um aumento, 3 pontos e um aumento, tá bom? Ela tem uma sequência aqui. Então, aqui a gente vai fazer 3 e um aumento. Nós vamos finalizar a nossa quinta carreira com 75 pontos. Três pontos e um aumento. 3 pontos e um aumento. Tá? Então, eu vou finalizar aqui e logo eu volto. Finalizei aqui a minha terceira carreira com 75 pontos. Gente, em relação ao tamanho, cada ponto, ele é de um jeito, é de um tamanho. Então, no meu ponto, porque eu já tenho uma encomenda, né, com essa base, então, no meu ponto, vai ser uma touca G. Uma touca G, e no meu ponto eu vou fazer 80 pontos. Então, como aqui eu já tenho 75 pontos, então faltam 5 pontos para mim completar o tamanho que eu quero, tá? Então, aqui eu vou fazer 15 pontos e um aumento. 15 pontos e um aumento, e aí vai finalizar os 80 pontos que eu quero, tá bom? Então, é importante você fazer uma touca para você saber sentir qual que é o tamanho do teu ponto, para você, quando você receber uma encomenda, você tem que ter, não sei, talvez anotado, se você tiver uma memória boa, você saber. Se você vendeu uma touquinha de 1 a 3 meses, você saber quantos pontos você vai fazer, tá bom? Então, essa touca minha é uma touca G. E também, gente, a gente tem que analisar
a textura do fio. O fio, por mais que você utiliza toda vez a mesma marca, ele vem com uma espessura diferente. Às vezes a gente acha, né, porque na etiqueta sempre né, é a mesma quantidade de gramas, é a mesma espessura, mas tem uns fios que eles são mais macios, né? Então, consequentemente, ela vai ficar uma touquinha menor, tá bom? Então, talvez no seu ponto, 70 pontos vai ser suficiente. Mas no meu ponto eu faço 80. Às vezes vocês entram muito em contato comigo, perguntando para mim, tamanho tal, qual que eu faço? Gente, não é maldade, mas eu não consigo falar para você. É uma coisa que você vai ter que descobrir. Quantos pontos você vai ter que fazer, tá bom? Então, no meu ponto, então, toda vez as respostas são assim, depende do ponto, né? Se for um ponto mais apertado, igual o meu, talvez 80, 75. Se for um ponto mais solto, talvez 70 já vai dar esse tamanho. Então, agora eu vou trabalhar, então, aqui fazendo 15 pontos e um aumento. Não, 14 pontos e um aumento, desculpa. E para completar 80 pontos. Então, eu vou fazer o meu e logo eu volto. Finalizei aqui a nossa sexta carreira. Então, aqui eu tenho um total de 80 pontos, tá bom? Então, agora eu vou trabalhar somente ponto sobre ponto. Somente ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou fazer aqui mais 6 carreiras, tá bom? Somente ponto sobre ponto. Então, no total, eu vou ter 12 carreiras. Então, no final, eu vou mostrar para vocês a medida da altura e a circunferência dessa touquinha. Então, gente, ó, finalizei aqui. Eu falei que eu ia fazer 6 carreiras, mas ela não deu o tamanho que eu preciso, então eu fiz 7 carreiras. Então, aqui no total, são 13 carreiras, tá bom? Ela deu 17 centímetros, né? Eu tenho que pegar bem aqui no meio. Olha, ela deu 17 centímetros de altura e 20 centímetros, quase 21. A circunferência dela, que é em volta toda, 42. Lembrando que eu faço um pouquinho menor, né? A minha tabela é 44 centímetros AG, mas ela, gente, estica, ó, tá bom? E no crochê também ela varia um pouquinho de tamanho. Agora, para finalizar, finalizei com um ponto baixíssimo e para finalizar ela, eu vou trabalhar, ó, uma carreirinha de ponto baixo, só para dar um acabamento melhor. Porque senão acho que fica muito seco só finalizar assim. Dependendo do modelo e às vezes do ponto, às vezes acabando aqui já é suficiente, tá bom? Aí você pode fazer do jeito que você achar melhor. Então aqui, ó, eu vou trabalhar somente ponto baixo. Um ponto sobre cada ponto. Então eu vou finalizar aqui e eu volto. Então, ó, finalizei aqui a minha carreira de ponto baixo. E agora, com a agulha de tapeceiro, eu vou fazer o arremate aqui. Eu gosto de passar aqui, ó, entre os fios aqui, ó, entre os pontos. Eu sempre acho que do lado direito é mais fácil para passar, ó.
Vocês estão vendo, ó? Aí. Dessa ponta aqui, a gente pode cortar. Então, aqui ficou o meu avesso. E agora a gente vai arrematar também aqui o nosso anel mágico. Eu vou dar algumas voltas aqui naquela primeira correntinha. E eu vou fazer da mesma forma, passando aqui, ó. Tá enxergando? Antes, tem que fechar bem o círculo, viu? Acho que eu não comentei isso. Aqui, o anel mágico, gente, é importante arrematar bem, tá? Porque aqui, se soltar, vai abrir toda a nossa touca. Então, aqui, ó, finalizada aqui, ó, a minha touca base, tá? Então, a partir desse modelo aqui, são criados vários personagens, bichinhos, né, super-heróis. Então, aqui está a minha touca base para você. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e não se esqueça, você é especial, você é uma peça rara.